Oi, gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje nós vamos falar o porquê do tão temido arquétipo da Cleópatra para pessoas que estão em um relacionamento. Esse vídeo é com base na minha experiência de vida, no que eu vivenciei com esse arquétipo dentro de um relacionamento. Já sou casada há 10 anos. E o que esse arquétipo, a revolução que esse arquétipo trouxe para o meu relacionamento, o que esse arquétipo fez. E agora eu entendi o porquê que as pessoas falam tanto desse arquétipo, preza tanto pelo cuidado desse arquétipo dentro do relacionamento. Porque eu ativei o arquétipo da Cleópatra, eu me separei, meu casamento acabou, meu namoro acabou e começaram brigas. E eu vou aqui trazer um pouquinho da experiência para vocês. Já sou casada há 10 anos. E o que esse arquétipo, a revolução que esse arquétipo trouxe para o meu relacionamento. Sobre o arquétipo da Cleópatra, eu já fiz um vídeo aqui para quem ativar, por que ativar, como ativar. Vou deixar aqui para quem quiser ir lá assistir. O que aconteceu no seu casamento, no seu convívio com esse arquétipo. Sim, gente, é um arquétipo de revolução dentro do relacionamento. Quando você começa a ativar o arquétipo da Cleópatra, a primeira coisa que vai acontecer com você é você não estar disposta a fazer nada pelo outro. Sim, foi o que eu senti e senti muito. E eu até comecei a me estranhar. E como uma pessoa que sempre vivenciei o arquétipo da mãe, muito antes de ser mãe, eu já tinha muito forte o arquétipo materno. E sempre foi uma dificuldade muito grande me desvencilhar do arquétipo materno. Eu fui ensinada a sempre colocar as pessoas e as prioridades das pessoas acima do meu bem-estar, acima do meu querer, porque eu vim de uma família em que mulheres abdicaram as suas vidas, os seus melhores anos, em prol dos filhos, em prol da família, em prol de outras pessoas, e eu fui crescendo ali, vendo aquilo e sendo ensinada também a ser a cuidadora. Mas, de certa forma, a gente acaba trazendo isso meio que internamente e acaba reproduzindo isso sem perceber. Mas já tem um tempo que eu tomei consciência dessa minha postura diante da vida. Mas eu tenho aí caminhado para fazer o diferencial na minha vida e tentado me colocar em primeiro lugar. O ponto-chave do arquétipo da Cleópatra é esse, se colocar em primeiro lugar. Então, se você aí também tem muito forte o arquétipo materno, esse é um excelente arquétipo para estabilizar a sombra, o desgaste do arquétipo materno. É o arquétipo da Cleópatra. Excelente. Coloquei o arquétipo da Cleópatra e literalmente eu sou o primeiro lugar em tudo. Eu comecei a ser o primeiro lugar em tudo. Porque assim, eu comecei a me colocar em primeiro lugar em tudo, mas de uma forma que trouxe um desconforto aqui para casa. Porque meu marido nunca me viu nesse lugar, nesse posicionamento. Foi como se eu tivesse agora sendo a mais egoísta de todas. Você, com o arquétipo da Cleópatra, vai ser primeiro lugar em tudo. Você vai pensar em X coisa para fulano de tal. Tá, e o que eu vou ganhar em troca disso? O que eu vou ganhar com isso? Sabe? É nesse nível. E essa é uma das sombras do arquétipo da Cleópatra. É você ser egoísta ao ponto de tirar vantagem e se dar bem em tudo. Independente se você tá passando por cima de A, B, C ou D. E eu comecei a me ver muito nisso. Eu comecei a negligenciar muitas coisas. Então esse é o primeiro ponto que eu levanto com o arquétipo da Cleópatra. Você vai se tornar uma pessoa mais egoísta. Mas ser egoísta é prejudicial? Depende. Ser egoísta é se colocar em primeiro lugar? É abandonar as questões dos outros para se priorizar? Aí a gente tem que colocar na balança e ver o que funciona. Porque nós temos que, de certa forma, ter um pouco de egoísmo para começar a cuidar da gente, começar a cuidar dos nossos projetos, das nossas vontades. E esse foi o ponto que eu levantei. Eu fiquei egoísta a ponto de negligenciar coisas que era importante para o nosso funcionamento, era importante para o funcionamento da casa. Uma pessoa que me dá assim, a certeza de que o que eu estou vivenciando, dando de fato o arquétipo, é a minha filha. Sempre que eu ativo um arquétipo,
ela começa a falar algo em relação àquele arquétipo. Um dia lá ela me perguntou, ela me questionou, por que, mãe, você não tá mais fazendo isso pro meu pai? Por que, mãe, você não tá fazendo mais isso pra mim? Ela sentiu falta e eu fiquei até sem palavras. Aí eu falei, não é que mamãe não tá mais fazendo, mamãe só não tá fazendo agora. Mas não, realmente eu não estava mais fazendo aquilo. Eu comecei a ativar a Cleópatra e deixei de fazer muitas coisas. Aquele momento que eu ia fazer determinada coisa para fulano de tal, eu passei a fazer para mim, mas eu passei a me priorizar mais, eu passei a dar prioridade aos meus estudos, eu passei a dar prioridade, sabe? Eu sentava para estudar, o mundo podia acabar. E não era assim. E com isso, gente, o meu marido ele foi ficando muito desconfortável com essas coisas. E eu via que ele estava desconfortável, mas assim, era como se eu estivesse gostando de ver ele desconfortável com aquilo. O arquétipo natural dele é o arquétipo do imperador. Então, Cleópatra e imperador são duas potências, energias de governança, de liderar, de se posicionar. Então, ele se posicionando da forma dele e eu me posicionando da minha forma, e duas energias potentes dentro de uma casa só, até que ele chegou, como meu marido preza pelo diálogo, e aí ele me chamou para conversar. E aí ele levantou um ponto, ele falou assim, Mia, eu preciso da sua ajuda. Ele falou, o que está acontecendo? Porque o café da manhã sempre foi uma prioridade. E por que não está sendo mais? E o café da manhã aqui em casa sempre foi algo que eu priorizei. E eu comecei a negligenciar o café da manhã. Desde que nós casamos, a gente pode não almoçar junto, a gente pode não jantar junto, mas o café da manhã, eu sempre coloquei o café da manhã como uma prioridade. E com essa fala dele, aí eu comecei a pontuar todas as coisas que eu estava negligenciando e deixando de fazer. Coisas que faziam ele se sentir bem, que fazia nós dois se sentir bem, coisas que fazia a casa funcionar, a família funcionar. Então, toda aquela questão do funcional da casa passou a não existir mais. Mas não foi algo assim que eu planejei em fazer, eu simplesmente abri mão. E aí, gente, tudo isso me fez refletir que talvez esse meu me colocar em primeiro lugar, dessa forma egoísta, dessa forma, vamos dizer assim, truculenta, as outras pessoas estavam sentindo a minha falta, a minha presença, o meu cuidado. Aí eu fui vendo, né, o meu comportamento e eu falei, bom, vou reorganizar isso aqui e vamos conversar. E assim nós fizemos. Foi o que eu falei no vídeo sobre Cleópatra, que a nossa comunicação, ela passou a funcionar melhor. Depois desse meu posicionamento, depois dessa pessoa um pouco egoísta que eu me tornei. E foi assim, o primeiro efeito que poderia trazer uma desavença dentro do meu casamento, na minha família, no contexto geral, a questão do me priorizar acima de tudo e de todos. Eu até pensei em desativar o arquétipo da Cleópatra por um certo medo de começar a ficar tão negligente e tão egoísta ao ponto de a gente começar a ter vários embates. Mas por outro lado, eu pensei, bom, tá funcionando para mim. Então eu vou trabalhar uma dinâmica de que eles também entrem nesse meu novo processo. E aí a gente tem seguido aí num equilíbrio. E outra coisa também, no íntimo também, íntimo de casal, mudou demais. Tô ativando Cleópatra e Afrodite já dá um up assim na libido, no desejo. Ele já me apontou algumas coisas e que eu falei, tá vendo como é que ativar o arquétipo da Cleópatra dentro de um casamento de tudo, não é ruim. E eu tenho gostado muito, sabe, gente? É um conjunto que vem mudando. Desde a minha relação com a minha família, desde a minha relação com a minha casa, desde a minha relação com as pessoas fora da minha casa, na rua, no trabalho, e desde a minha relação íntima, marido e mulher. Então agora eu entendi o porquê que as pessoas falam. Ativei Cleópatra e meu parceiro ou minha parceira não suportou e não ficou e foram muitas brigas. O que eu mais posso entender quando as pessoas falam dos rompimentos de relacionamento com o arquétipo da Cleópatra é essa questão do egoísmo, do egocêntrico, do querer só para você, do mandar, do ser agressivo, do se impor acima de tudo, acima de todos. É só as suas vontades, é só o seu querer, da sombra mesmo do arquétipo da Cleópatra, porque a gente acaba que a gente entra nesse embate. Ou você se prioriza, ou você passa por cima mesmo, né, das vontades das outras pessoas e das outras pessoas, ou você
fica ali sempre fazendo pelo outro e nada por você. Então a gente tem que entrar nesse equilíbrio e tentar pegar o que há de melhor. E é isso que eu tenho feito, é essa prática que eu tenho feito. E vamos assim no equilíbrio, vamos assim vivendo tudo o que há de bom do arquétipo e também vivendo tudo o que há de sombra no arquétipo, mas também integrando ali os ensinamentos e as energias desses arquétipos para o nosso dia a dia. Então, um abraço e até mais.